Uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor e sabendo que pelo fato de nós nos reunirmos aqui em nome dEle, Ele se faz presente. E através dessa verdade, quando Deus está presente, a sua verdade, o seu poder, a sua graça e o seu amor também estão. Amém? E Ele quer nesse momento falar comigo e com você, trazendo palavras de vida, porque só Ele tem, né? Eu me lembro até uma oportunidade de um texto na Bíblia em que Jesus, depois de um discurso forte, contundente, muitos daqueles que o estavam seguindo disseram que era duro aquele discurso e foram se afastando de Jesus e de repente ficou só os discípulos. E aí Jesus olha para eles e diz: e vocês não vão embora por quê? E aí Pedro, olhando para Jesus, diz: não. Para onde iremos nós, mestre, se só tu tem palavras de vida eterna? E hoje Deus quer trazer essas palavras de vida eterna ao meu e ao seu coração. Então abra ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, nós vamos ler dos versos 13 ao 18. Mateus 14, versos 13 ao 18, nos diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para essa palavra produzir os seus efeitos em suas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo as tuas palavras agora, nós damos toda a liberdade em nossos corações para que o teu Espírito Santo venha construir em nós a edificação, o fortalecimento, o renovo, mediante o poder da tua palavra para nos abençoar, suprir, para transformar as nossas vidas de acordo com a tua vontade, a fim de que possamos sair daqui verdadeiramente abençoados nesta noite. Que teu Espírito Santo nesse revelar nos dê todo o entendimento e compreensão, para que isso assim se cumpra. E eu também me entrego a ti, Espírito Santo, com toda a liberdade para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra de Deus, ela revela muitas coisas a respeito da pessoa de Deus, a respeito de Jesus como Filho de Deus, dentro do propósito pelo qual Deus o enviou a mim e a você. E eu diria assim que existem alguns versículos que são uma tônica muito forte daquilo que Deus quer referendar a mim e a você, numa questão de relacionamento, de proximidade, de intimidade com Ele. Um deles diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. E tem um outro que diz que Jesus nos deu um novo e vivo caminho, um acesso liberado ao trono da graça. Isso fala de proximidade, de se achegar, de estar com, de verdadeiramente se relacionar de uma forma pessoal, próxima
Porque é esse relacionamento que constrói a minha e a sua vida espiritual efetiva e saudável em toda a sua estrutura. Porque se eu estou bem espiritualmente, a minha vida também vai estar bem em todas as áreas. Porque Deus é espírito e importa que a gente se conecte com Ele espiritualmente. Não tem como se conectar com Deus de outra maneira, porque pela carne não tem essa conexão, só pelo Espírito. Então, eu tenho que alimentar e nutrir o meu espírito nessa questão de proximidade, de estar com Ele, andar com Ele, me relacionar com Ele. E para esse movimento espiritual ser eficaz, a construção dessa vida espiritual saudável é no meu relacionamento primeiramente com a palavra. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, mais eu tenho entendimento da palavra. Quanto mais eu tenho entendimento da palavra, mais eu consigo me movimentar nesse campo do sobrenatural. Amém? Nessa movimentação, eu vou usufruir de coisas que a minha mente às vezes nem é capaz de captar diante de toda a grandeza de Deus, diante de todo o propósito de Deus, porque diz que a gente tem que ter a plenitude. Mas quem entende que tamanho é a plenitude? Ou seja, não é algo que vai se exaurir. É infinito a grandeza de Deus. Então nós temos um processo construtivo permanente. É um desenvolvimento constante, e esse desenvolvimento tem que ser pela palavra. Só ela vai promover esse crescimento, esse fortalecimento, esse espírito vivo, esse espírito vivificante na minha e na sua vida. E é isso que faz a diferença em qualquer circunstância. Qualquer, seja ela a mais extrema que a gente possa imaginar. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ali naquele ponto que diz que Jesus foi para um lugar, após ter entrado no barco e decidido se retirar para um lugar deserto. Está ali no verso 13, o primeiro verso que eu li. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Amém? Jesus foi para um lugar deserto. E diz que uma multidão, quando viu essa movimentação de Jesus, porque essa multidão estava acompanhando Jesus há um tempo em que ele estava ali ensinando e instruindo eles, passando ensinos maravilhosos a respeito do reino de Deus e da justiça do reino. E eles, eu creio que, como diz alguns outros textos, estavam maravilhados com o que eles estavam ouvindo. E a gente, quando ouve coisas boas, a gente quer continuar ouvindo. A gente quer continuar naquela presença, recebendo coisas boas. E aí quando eles viram Jesus entrando no barco e se direcionando para outro lugar, eles caminhando foram para ter um novo encontro com Jesus. Mas diz que Jesus resolveu ir para um lugar deserto. Essa multidão, ao chegar lá, Jesus se compadeceu. E diz que ali ele, olhando muitos enfermos e doentes que estavam ali, ele começou a curá-los. Mas o tempo foi passando e a noite se aproximando. E aí os discípulos de Jesus, diz que eles ficaram preocupados pelo fato de estarem num lugar deserto. Qual foi a primeira preocupação deles diante dessa realidade? Porque no deserto não tem árvores,
não tem fruto, não tem aonde a pessoa buscar, muitas vezes nem água tem, porque deserto é deserto, amém? Mas eu creio que devia ter água próxima, porque Jesus veio num barco. Eu só não sei se dava para beber a água, porque eu fui tentar buscar, mas não identificou que mar era esse, mas eu creio que era o mar da Galileia. E se era mar, é água salgada. Entenderam, né? Aí os discípulos, com essa preocupação, foram lá para Jesus e disseram: Jesus, manda essa turma embora, porque eles vão precisar comer, eles vão precisar que alguém tenha disponível alimento para eles em outro lugar, porque aqui é um deserto. Jesus libera eles, manda embora para que eles vão pelas aldeias próximas daqui da região e possam se alimentar. Aí Jesus olha para eles e lança um desafio. Jesus disse: não vou mandar ninguém embora. Dá-lhes voz de comer. Aí os discípulos, dentro de uma situação ali, onde eles ficaram preocupados, onde é que iam conseguir alimento, coisa e tal. 2 daqueles discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: olha, mestre, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Tem um outro evangelho, que complementa esse evangelho de Mateus, que um dos discípulos, depois de entregar os 5 pães e os 2 peixinhos, ainda diz assim: mas o que é isso para toda essa multidão? E se você analisar o texto, você vai ver que conta ali 5.000 homens. 5.000 homens. Essa conta foi feita só dos homens, sem nela constar mulheres e crianças. Certo? Então tinha uma turma muito maior. E eu creio que os discípulos, quando pegaram os 5 pães e os 2 peixinhos, visualizando aquela realidade, e dentro do contexto, do lugar onde eles se encontravam, fizeram aquela expressão: mas o que é isso para toda essa multidão? Agora, vamos prestar atenção o seguinte: eles estavam no deserto, e o posicionamento de Jesus foi: eu não vou mandar eles para lugar nenhum. Mas pastor, eles estavam no deserto não tem nada. Mas esse deserto tinha uma coisa diferente: Jesus estava ali. E onde Jesus está, não falta nada. Ô pastor, não, meu querido, não falta nada. Tem alguns outros versículos na Bíblia, se você pegar no profeta Jeremias, no profeta Isaías, tem alguns versículos que diz assim: e o deserto florescerá. Pastor, não tem como o deserto florescer. Se Deus mandar, tem. Amém? Se Deus mandar, tem. Foi exatamente isso que Jesus naquele momento fez. Não, para aí, não interessa que eu estou no deserto. Não interessa que isso aqui é uma região desértica. Não interessa que tem uma multidão num lugar que, humanamente falando, não tem recurso, não tem provisão, não tem meio de suprir necessidades. Mas eu estou aqui, então ninguém precisa ir embora. Sabe o que isso quer dizer? Nós podemos estar no maior deserto da nossa vida. Se Jesus estiver conosco, nós não precisamos nos desesperar. Não precisamos fugir. Não precisamos sair correndo. Não precisamos ir embora. Não podemos aceitar palavras de derrota. Os discípulos diziam: manda que vão embora. E muitas vezes, quando a gente está numa situação de aperto, tem gente na nossa volta soprando no nosso ouvido, dizendo que não vai dar, que não tem mais o que fazer,
dizendo: desiste. Isso daí é sequidão para a tua vida. Daí não vai sair mais nada. Não tem de vez em quando essas vozes soprando no nosso ouvido, nos momentos que a gente está passando aflição ou dificuldade? Mas nunca esqueça, Jesus diz assim, ó: pode ficar, eu estou aqui. Se a gente tem essa conexão com Jesus, irmãos, não interessa como está a situação, porque Ele tem poder de alterar qualquer coisa. Ele só precisa que a gente disponibilize para Ele aquilo que é necessário para Ele fazer os movimentos que vão abençoar a nossa vida. Pastor, o que eu posso oferecer para Jesus para Ele fazer esses movimentos? Primeira coisa, a fé. A fé. Eu fico olhando esse texto e imaginando o rapazinho, porque foi um rapazinho que trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos e entregou para os discípulos. Ele ouvindo essa situação toda, porque ele estava ali junto, ele tinha entregado, ele estava com o cesto dele, e naquela época os judeus tinham por hábito de levar cestos com mantimento. Aquele rapazinho estava com o cestinho dele, tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele foi ali e entregou para um dos discípulos. Se você ler depois num dos outros evangelhos, você vai saber que foi o discípulo André. Ele pegou, junto com o outro que estava com ele, levou para Jesus e disse: mas o que é isso para a multidão toda? Eu fico pensando o menino, o rapazinho, ouvindo. Mas também fico imaginando o que brotou no coração dele, quando Jesus disse assim, ó: não, pode mandar todo mundo sentar, que não vai faltar nada para ninguém. Eu fico imaginando o olhar daquele rapazinho, quando ele viu Jesus levantando, e dando graças, e dizendo para os discípulos: agora repartam. Eu fico imaginando aquela multidão, depois visualizando os discípulos recolhendo 12 cestos cheios do que sobrou. Dá para imaginar o que Jesus tem poder de fazer no deserto da minha vida? Dá para imaginar o que Jesus tem poder para fazer no deserto da sua vida? Os discípulos queriam que Jesus mandasse eles embora. Aquele rapazinho que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos fazia parte daquela multidão que os discípulos queriam despedir, queriam mandar embora. Mas por causa que ele veio diante de Jesus apresentar o que ele podia contribuir naquela situação, Jesus abençoou não só ele, mas todos os que estavam com ele. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, meu querido: nós podemos estar na situação mais apertada, nós podemos estar no momento de maior deserto da nossa vida. Se nós chegarmos para Jesus e, em primeiro lugar, apresentarmos a nossa fé, e em segundo, colocarmos diante dele aquilo que nós temos como possibilidades, a fim de que Jesus, pegando essa possibilidade, possa produzir oportunidade, é impossível que o nosso deserto não floresça. É impossível que nós não venhamos a colher no deserto. Meus queridos, existem várias situações de pessoas que enfrentaram deserto nas suas vidas. Mas em todas as situações, o relato bíblico nos diz que essas pessoas foram devidamente abençoadas. E que pela sua fé conquistaram as suas vitórias. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, a proposta de Deus foi: vão para o deserto.
Por quê? Porque é no deserto que se manifesta a glória de Deus. É no deserto que a gente aprende a ter dependência exclusiva de Deus. Imagina aquele povo dentro do deserto, sem água. E aí a gente conhece a história. Chegaram para Moisés e disseram: ô Moisés, qual é a tua? Tu nos tirou do Egito para nos trazer para esse deserto para nós morrer de fome? Estou simplificando, né, irmãos? E aí Moisés chegou: Senhor, e aí? E vá lá, pega o teu bordão, bate lá na pedra, que eu vou resolver o assunto. Pronto, estava resolvido. Ele bateu na pedra e a pedra jorrou água. Bebeu todo o povo, todos os animais, e todo mundo saciou a sede, porque Deus é Deus. Não importa o lugar, não importa o momento, não importa as circunstâncias, querendo Ele agir, quem o vai o impedir? Dá para entender, irmãos? Teve uns que até morreram de dor de barriga, de tanta carne que comeram. Está escrito lá. No deserto, Deus não permite que falta nada, que falte absolutamente nada. Se eu estou nessa conexão com Ele, se eu estou achegado com Ele, se eu estou próximo dEle, se eu estou me conectando com Ele, se eu estou crendo e colocando a minha fé nas suas promessas, Ele vai fazer o nosso deserto florescer, irmãos. Ele vai fazer chegar o alimento na nossa mesa. Ele vai fazer com que a gente tenha os recursos necessários para ter as nossas necessidades supridas. Pode ter certeza disso. Eu posso testemunhar disso. Eu posso testemunhar. Eu já dei aqui algumas vezes umas partes do meu testemunho. E vocês sabem que teve uma época da minha vida que a gente passou um cortado tamanho, que as nossas filhas, pequenininhas, bebês, precisavam de fralda e leite para tomar mamadeira, e a gente não tinha os recursos, dependia dos outros. Mas quando a gente aprendeu como é que funcionava a fé nas promessas de Deus, a gente começou a ver a movimentação de Deus nos abençoando. Os recursos começaram a vir. Ô pastor, como? Meus queridos, tinha gente que chegava e dizia: eu senti no meu coração, Deus me disse para te dar essa oferta. E às vezes eu abria o envelope e eu ia ver, a oferta dava para o mês todo. Dá para entender, irmãos? A gente precisa entender os movimentos de Deus. Viver pela fé é exatamente isso. É olhar para o deserto e crer que mediante o poder da palavra de Deus, Ele vai prover todos os recursos para nós ter as nossas necessidades supridas. Lá em Isaías 35 diz que o deserto florescerá. O deserto vai florescer na minha e na sua vida. Eu posso estar passando o que for. O deserto pode ser de repente no meu casamento, o deserto pode ser na minha empresa, o deserto pode ser nos meus negócios, o deserto pode ser no meu emprego, o deserto pode ser em meio à minha família, o deserto pode ser onde for. A palavra de Deus permanece a mesma. Ele diz que vai florescer. Então não precisa ir embora, não precisa abrir mão, não precisa sair correndo, não precisa procurar outro lugar. Jesus disse: não precisa ninguém ir, eu vou resolver aqui mesmo. Nesse lugar deserto, eu mesmo vou resolver. E nós sabemos o movimento que aconteceu. Foi a famosa primeira multiplicação de pães. Foi a primeira multiplicação de pães. Mas por que aconteceu esse movimento onde todos puderam usufruir da bênção de Deus? Porque alguém tinha algo
para disponibilizar, para contribuir nesse movimento favorável para Jesus. Tinha alguém ali com 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha algo, ele tinha nas mãos dele a parte que ele podia contribuir para gerar o movimento de Jesus, a ponto de transbordar na sua provisão. Amém? Se a gente entende essas coisas, a gente colhe. Por exemplo, abra comigo lá, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, os versos 1 ao 4 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? E aí ele diz: dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Amém? Olha para mim aqui. Essa mulher estava numa dificuldade tremenda. Ela tinha ficado viúva, e o seu marido falecido era discípulo do profeta Eliseu. E ela pensou: mas para aí, meu marido servia ao Senhor, trabalhava no reino, contribuía com o profeta na realização da obra, e agora eu estou aqui nesse deserto da minha vida, não tenho nada, não tenho provisão, não tenho recurso, e ainda vem um credor exigir de mim um valor que eu não tenho como arcar, que eu não tenho de onde tirar, que eu não tenho como poder colocar nas suas mãos. Então eu vou lá falar com o homem de Deus, com o representante de Deus. E aí ela chega para Eliseu e expõe essa situação. Mas qual foi a resposta do profeta? Ele pergunta para ela: o que tu tens? O que tu tem disponível para contribuir nesse movimento? O que tu pode trazer de possibilidades, para diante das possibilidades, Deus usar para promover oportunidade na tua vida? E aí aquela mulher, olhando para ele, diz: olha, eu não tenho nada, mas tem uma botija com azeite lá. Aí o profeta diz: então ok, essa é a tua possibilidade de produzir a oportunidade da tua vitória, da tua bênção, do teu milagre. Vai lá na tua casa, pega os teus filhos, vai em toda a vizinhança, junta tudo que tu puder de botija, coloca lá, fecha a porta, pega essa botija que tem azeite e deita ela sobre as botijas vazias. Agora olha para mim aqui, meus queridos. Nós sempre temos algo que possa contribuir com o movimento de Deus. A gente só tem que aprender a identificar. A gente só tem que aprender a identificar. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim, eu precisava de trabalho, precisava ter um meio de recurso para trazer provisão para dentro de casa. E uma pessoa perguntou assim para mim: quais são as tuas qualificações?
Porque tu está sempre pedindo emprego, quer emprego, mas o que tu sabe fazer? Aí eu dei uma listinha de possibilidades. Aí ele disse, muito bem, então eu tenho uma vaga para ti. Dentro daquelas qualificações que eu tinha, ele me promoveu que eu pudesse ter acesso a um trabalho para ter recurso financeiro. Agora, como que Deus vai abençoar se nem você sabe o que quer? Estão entendendo, irmãos? A gente às vezes quer que Deus faça o movimento, mas a gente nem sabe realmente o que a gente quer. Agora, olha só a questão dessa mulher. O profeta encontrou nela o que ela tinha de possibilidade para gerar como oportunidade para ela ser abençoada. Amém? Mas ele disse assim, ó, vai lá na tua casa, depois que tu colocar todas as vasilhas vazias lá dentro, fecha a porta e deita a botija de azeite nas botijas vazias. Agora olha aqui. Tem muita gente que fica esperando algo que Deus não vai fazer. Como assim, pastor? Vocês já imaginaram se aquela mulher ficasse olhando para a botija dela, esperando a botija encher para depois ela virar? Vocês acham que ia acontecer o milagre? Porque não foi isso que Deus disse para fazer. Deus disse, vai lá, pega a botija e deita na vazia. Tem muita gente que quer ficar olhando e esperando a sua encher. Mas não foi isso que Deus disse? Qual foi o movimento daquela mulher? Ela pegou a botija como estava e virou. Ô pastor, isso é impossível. Humanamente é, mas é exatamente isso que Deus faz. O impossível, porque é para ficar bem claro que é só Ele que tem poder para fazer. Então, quando ela virou, começou a sair. E ela ficou esperando. Não essa, mas aquela botija encher. Quando aquela botija encheu, eu creio que ela passou para outra. Aquela encheu, ela passou para outra. Ela passou para... Dá para entender, irmãos? Sabe qual foi a única botija que continuou com a mesma quantidade de óleo? A que estava na mão dela. Eu tenho certeza que quando ela encheu a última botija e ela parou, a dela tinha a mesma porção que tinha no início. Dá para entender, irmãos? Aquilo que a gente disponibiliza diante de Deus é o que vai trazer o movimento para abençoar a nossa vida. E não tem nada mais poderoso nas mãos de Deus do que a nossa fé, para gerar um movimento. Não tem nada mais poderoso. Essa é a maior ferramenta que nós temos na nossa mão. E se eu entrego a minha fé como um meio de possibilidade, na mão de Deus será uma oportunidade para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos prover o milagre, para nos suprir, para nos prosperar, para mudar a circunstância que nós estamos enfrentando, para fazer o nosso deserto florescer. Porque, meus queridos, se a gente voltar para aquele primeiro texto, a questão não era os 5 pães e os 2 peixinhos, mas o que Jesus tinha poder de fazer com os 5 pães e com os 2 peixinhos. Se eu pegar essa segunda história, a questão não era a botija com o azeite, mas sim o que Deus podia manifestar de poder através daquela atitude e daquela porção de azeite que estava naquela botija. Então, meus queridos, Jesus, quando nós nos encontramos numa situação de deserto,
Ele não abre mão de mim e de você. Ele não desiste de mim e de você. Ele jamais diz, vão embora, como muitos às vezes vêm com as suas palavras derrotistas, né? Com as suas palavras fatalistas, com as suas palavras pessimistas, dizer para nós que tem que ir. Vai procurar em outro lugar. Não, se eu estou com Jesus, se eu tenho conexão com Jesus, se eu caminho com Jesus, se eu estou nele e ele está em mim, eu posso estar no deserto mais árido da minha vida. Esse deserto, mediante o poder de Jesus, florescerá. Ele tem recurso para mim e para você. E pela fé, tudo é possível ao que crê. Eu me lembro quando a minha esposa chegou para mim com o jornal. Depois de anos, porque isso daí, irmãos, não foi rapidinho. Foram anos na minha vida. Mas em todo esse tempo, enquanto eu permaneci caminhando com Jesus, nunca faltou nada. Nunca faltou, Ele sempre proveu. Muitas vezes eu tinha que me virar nos 30, mas eu sempre via a glória de Deus. Sempre. Mas quando a minha esposa pegou aquele jornal, e ela disse assim, olha aqui, Namor, tem um concurso. Aí eu li, o jornal já era de alguns dias. Concurso da Justiça Federal, eu olhei para ela, eu disse, mas essas coisas aqui é muito difícil. É muito difícil. E isso daqui é em outra cidade. Isso aqui tem que pagar a inscrição. Onde é que eu vou tirar dinheiro de tudo isso? Irmãos, eu trabalhava de manhã para depois do almoço comprar alguma coisinha para no final da tarde chegar em casa com um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, um pacotinho de leite, que naquela época era aqueles pacotinhos de 60 centavos. Né, uns pãezinhos. Eu trabalhava de manhã para comer de tarde quando eu chegava em casa. Aí ela olhou para mim e disse assim, Namor, se Deus colocou esse jornal na minha mão, Ele vai prover tudo. Tu crê? Eu disse, creio em Deus, sim. E ela, então, se tu crê, eu também creio. E a palavra diz, o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa. Amém, irmãos? Deus faz. Aí eu disse, não, estou ligado na tua fé. A inscrição encerrava na sexta-feira. Eu me lembro claramente. Era sexta-feira, 1h da tarde. Eu estava indo pela rua, em direção ao lugar onde eu pegava a rua para descer e ir lá para o lugar de trabalho, porque no finalzinho da tarde eu desmontava as bancas, né? Porque de manhã eu montava e de tarde eu desmontava. E eu sempre ia a pé, porque não ia gastar dinheiro com ônibus, né? Aliás, a passagem do ônibus era como se eu estivesse desperdiçando um saquinho de leite. Então eu preferia comprar o saquinho de leite e ir caminhando. Quando eu estou dobrando a esquina, vem um rapaz na minha direção, e ele perguntou assim para mim, tu é o Namor? Eu disse, sou. E aí eu fiquei meio assim. Ele disse, Deus tocou no meu coração, e Ele me disse que era para mim descer por essa rua, que eu ia encontrar um rapaz de camisa branca, calça jeans, e que o nome dele era Namor. Eu até fiquei meio assim, porque parecia um nome muito estranho. Eu pensei que era árabe, né? E aí o rapaz falou algumas coisas assim comigo, e ele me entregou um envelope, me abraçou, orou comigo, me largou uma palavra profética no meu ouvido, e seguiu o rumo dele. Quando eu abri o envelope, tinha exatamente o valor da inscrição. Eu fui correndo lá para casa. E aí a Jaque diz assim para mim, Namor, tu correu para o lado errado, vai lá no banco e paga de uma vez essa inscrição.
Foi uma empolgação, irmãos. Aí eu fui correndo lá no banco, paguei a inscrição. Vou encurtar. Teve pessoas que me investiram, me dando as apostilas. Teve pessoas que me proveram de todas as viagens. E todas as viagens, irmãos, eu estava no ônibus e sempre sentava alguém do meu lado para puxar conversa. Aí eu começava a falar, né, da minha experiência com Jesus, o que estava acontecendo, o que eu ia fazer. Aí, para encurtar a história, eu descia, aí a pessoa pagava para mim café, pagava para mim o almoço. Deus é bom, irmãos, porque Deus também usa as pessoas para nos abençoar. As pessoas ficavam impactadas com a minha história, e aí quando eu contava aquelas coisas na cabeça delas, mas Deus faz isso? Eu disse, faz, tanto é que botou no teu coração, agorinha mesmo para pagar o almoço para mim. Dá para entender, irmãos? Diante das possibilidades, Deus manifesta as oportunidades. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer um movimento. A gente tem que agir mediante a fé, crendo de que aquilo realmente tem poder, através de Jesus, de promover a minha bênção, a minha vitória, a minha conquista, o meu milagre. Todos os recursos, irmãos. Tinha gente que dizia, esse cara aí não tem dinheiro nem para levar comida para casa, vai viajar para não sei aonde. Porque sempre tem as vozinhas, né? Aquelas vozes dizendo assim, não, manda embora. Manda esse pessoal que vai embora daqui. Estão entendendo, irmãos? É nessa hora que a nossa fé é provada. A gente diz não para o mundo, e sim para Deus. E Deus mudou a minha história radicalmente, irmãos. Eu já contei aqui para vocês, eu antes trabalhava recebendo R$1 por hora de trabalho. O meu salário inteiro do mês virou o valor do meu dízimo, de tamanha foi a bênção provida pelo Senhor. Irmãos, olha só a conta do negócio. O meu dízimo se transformou no que antes era 30 dias de trabalho. Dá para entender? Jesus no final disse para os discípulos, recolhe tudo que sobrou. E quando eles olharam, tinha 12 cestos cheios. Porque Deus sempre faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. Deus assim opera, porque mediante a sua riqueza em glória por Cristo Jesus, Ele tem poder de suprir cada uma das nossas necessidades. Fique de pé. Feche teus olhos. Porque Jesus está dizendo assim para você, está no deserto? Então é o melhor lugar para você estar. Ô pastor, isso é loucura. Não, não é loucura. Aqui no texto diz que Jesus estava com a multidão no deserto. Que Jesus operou milagre no deserto. Que Jesus multiplicou os pães no deserto. Que Jesus fez sobejar no deserto. Está no deserto, meu querido? Você está no lugar certo para Jesus operar o teu milagre. Então coloca a tua fé agora. E abre a tua boca. Em oração. Fala com Deus. E diz o que você crê. Que você acredita. Que você tem certeza. Que você tem convicção. Que você confia. Que Ele tem poder para fazer na sua vida. Porque pode ter certeza. Ele vai prover infinitamente mais. Porque Ele é poderoso em obras. Enquanto adoramos ao Senhor, fale com Ele.